nesse mundo de ilusões onde passamos nossos dias. Não posso ser quem eu sou. Minha vida se confunde meio a cenas vazias de ódio e de amor, onde se convence o povo a comprar o que não precisa. Meu Deus, onde é que eu estou? Se você passar em casa, por favor, meu bem, avisa. Quero esconder o meu mundo. Posso sofrer, posso chorar e até cair, mas essa noite, amor, eu vou morrer de rir. Posso sofrer, posso chorar e até cair, mas certos dias eu me encontro assim, pois sem amor vejo que estou assim, procurando encontrar uma direção nesse mundo de ilusão. Só espero que não caminhe rente à multidão, surdo e mudo sem visão, fingem não prestar atenção quando estão amordaçados pela manipulação. E por mais que eu tente, é sempre diferente o que a alma sente, o que a mente entende. Pouca gente entende, pouco a gente entende o que é relevante. Ultimamente tão distante, mais descrente do que antes, vê esse povo ignorante. Nesse instante, pessoas brilhantes crescem nas favelas, e o instante, ideias brilhantes morrem atrás de delas nas novelas. Aí é muito bom o som da Black Yellow. Voltamos com a nossa edição do Caleidoscópio. Pessoal, nessa edição a gente está com um papo sobre as implicações caso seja adotada a mudança na oferta de internet banda larga em casa. Na prática, adeus linda internet ilimitada, em que é possível fazer as famosas maratonas de seriado no fim de semana. O usuário passaria a comprar um pacote definido de dados. Acabou? Ou compra mais, ou senta e chora. O que você acha disso? Participe com a gente no nosso WhatsApp. O número é o 996428473. Agora eu vou continuar a nossa entrevista com a Samantha. A Florence trouxe, uma questão muito interessante, que é a questão do direito fundamental. A internet é um direito. Como que a gente vê isso na justiça brasileira? Juridicamente, na prática jurídica, a internet é imprescindível, porque as leis mudam e, às vezes, é muito mais prático você ter ali um Código de Processo Civil na tela do que você pegar o novo mesmo, já sofreu uma alteração meses depois. Então, é muito dinâmico. E o direito está cada vez mais dinâmico. A gente pega decisões. Então, e o próprio judiciário mesmo agora já tem essa essa transformação eletrônica. Sim, claro. do processo, que agora ele está realmente como se fosse uma enciclopédia online. A internet ajuda na transparência, né? Com certeza. Essa nossa luta contra a corrupção ajuda. Eu acho que a internet, ela liberta, assim, se você quiser se manter informado, porque, vamos combinar, se a gente tem uma limitação no consumo da internet, a gente vai ter interesse em ler os dois lados da moeda, em ler tudo, ou você já vai... Se você tiver que selecionar, você vai ler o quê? O divergente ou aquilo que já vai me informar, mas vai no sentido do que eu já me sinto melhor lendo? Então, eu acho que limita a diversidade, limita a informação, limita cultura. É muito complicado mesmo falar em redução de acesso à informação, né? E, Samantha, juridicamente, o que tem que ser feito? O que a Anatel precisa seguir? Quais são esses caminhos para uma mudança dessa ser colocada em prática? Ou seja, para que haja, então, a alteração, a limitação na franquia? A Anatel, como toda agência reguladora, ela foi criada, é uma coisa recente, então ainda é muito dividido no direito se é viável, se não é, se é constitucional, se não é. O meu entendimento é que seria, e ela só falta ser melhor aplicada. Assim, a Constituição, ela prevê a existência de agências normativas e reguladoras, mas ainda falta o como, a estrutura, o modo mesmo de determinação, de regularização. Mas é uma coisa muito positiva ainda, se for aplicada da maneira certa.
a gente vê uma tendência mundial. Assim, a ONU mesmo já se manifestou abertamente que a internet é um direito fundamental do cidadão, justamente por todos esses motivos que a gente está falando aqui. O dia a dia dos meninos, o marco civil, que a Florence fala muito. E eu acho que a Anatel teria que seguir esse caminho, porque ela age como, na verdade, uma defensora do cidadão. Ela não legisla, mas ela tem a obrigação de seguir a lei. E a lei fala de princípios de legalidade, de preservação aos direitos fundamentais e direito ao consumidor, que a gente tem a legislação específica com relação a isso. Então, é bem esse o papel da Anatel, na tese. E se é um direito fundamental, Florence, eu queria saber de você qual que é o interesse das operadoras em limitar econômico, o que é? O que na sua opinião acontece? Isso eu até falei um pouquinho antes. Sim. Desculpa. Lá na Europa, como que é, na França, enfim, existe lá, funciona a limitação da internet. A diferença é que há opções, né? Há concorrência de operadoras, o que não há no Brasil. Sobre essa questão do interesse econômico, a gente até já chegou a falar um pouquinho antes, né? Dessa maneira de se apropriar do sistema de pacote de dados para transferir isso para sistema fixo. Hoje, apesar de muitas pessoas terem principal acesso à internet via celular, se a gente pegar a consumação de internet no geral, ela é muito maior no sistema fixo. E você tem, por exemplo, restaurantes, né, que oferecem Wi-Fi gratuitamente. Isso vai acabar, porque vai ser impossível para um restaurante sustentar esse tipo de formato, né? Agora, a gente discutiu aqui até agora sobre o aceitar ou não a franquia. Agora eu queria entrar numa outra discussão, que é há franquias e franquias. Ou seja, você tem vários países, também na Europa, nos Estados Unidos, onde você tem franquias, mas é um sistema onde a franquia é bastante alta, então ela permite a você fazer as coisas. O custo, em geral, é muito menor. Certo. E a grande diferença é que, passada a franquia, o que muda é que você continua tendo acesso à internet, mas a velocidade cai. Então, você não vai ter que fazer o que você tem que celular, ou seja, contratar outros dados, que é aquela relação lucrativa que é extremamente perversa, que as empresas estão querendo implementar. Você perde a velocidade que você contratou e termina seu mês com a velocidade menor. Ou, no contrário, caso você não tenha consumido, você pode até transferir isso para o ano seguinte, ou para o mês seguinte, né? Então, a questão agora, que a gente pode fazer essa outra coisa. Vamos supor que a gente aceita a franquia. Sim. Mesmo assim, a gente tem que entender que tipo de franquia a gente está falando e qual relação para o consumidor a gente tem. Porque dentro do Marco Civil da Internet, fala-se que a única razão pela qual a gente pode cortar o acesso à internet é caso o cidadão não pague a sua conta. Nesse caso, ele não está parando de pagar, ele simplesmente contratou um serviço que acabou. Então, a relação aqui ela é totalmente diferente. Então, isso vai ser uma outra discussão mais detalhada que a gente vai ter que ter em torno dessa questão da franquia. Para você, a atuação de uma agência reguladora como a Anatel, ela atrapalha ou ela ajuda? Bom, a Anatel, na verdade, ela sempre foi um espaço muito fraco de atuação. Ela é à mercê dos lobbies das empresas, das telecomunicações. E se a gente comparar, por exemplo, com uma outra instância que se chama o CGI, né, que é o Conselho Gestor da Internet, que é uma instância com plurirrepresentatividade, onde tem representante da sociedade civil, tem representante do setor acadêmico, tem representante do governo. Essa é uma instância que trabalha muito mais próximo das necessidades da sociedade e ela também contribui a ter um papel de regulador. Inclusive, dentro do Marco Civil, houve uma regulamentação com alguns papéis. Mas, por parte da Anatel, a gente não tem muitas esperanças. Agora, a gente viu, né, houve uma pressão grande, o próprio ministro voltou atrás. Sim. Tem um projeto de lei no Senado que está sendo em discussão, apresentado por um senador do PSD, que propõe limitar a possibilidade de franquia, ou seja, vedar, né? Então, existe uma pressão, os parlamentares estão querendo também entrar nessa discussão, houve várias audiências públicas organizadas, então a gente ainda tem uma margem de manobra. Eu tenderia a ser um pouco mais otimista que você, dizendo que eu acho que a gente ainda tem um trabalho para fazer, e você estava falando também essa questão da fiscalização, como é que a gente vai fazer, uma vez que isso for implementado, né? Vai ter que fiscalizar aquilo tudo. Imagina só,
Como você vai limitar? Beleza, vamos supor que vai aprovar. Você vai limitar a quanto a internet? Primeiramente. Porque celular hoje em dia limita, sei lá, 100K, algo do tipo. Onde você não consegue abrir uma página de internet. Se você fizer isso com a internet, com qualquer pessoa, você vai deixar a pessoa não vai conseguir abrir mais nada, não vai poder mais usufruir da internet. Então, limitar a quanto? 1 mega, sei lá, 1 giga. Tem que ver esse limite também. A Vivo propõe o primeiro pacote de entrada que vai ser 30 GB por mês. A gente vai mostrar daqui a 30 pouco, gigas gente. não é nada. A conversa está muito boa, mas a gente vai mostrar que 30 GB para um plano inicial, o mais barato, não é nada. Então, assim, você gasta assim, né? Daqui a pouquinho a gente volta com essa arte aí, que o pessoal de casa está curioso, com certeza. Até mais, até daqui a pouco.